Olá, estamos de volta aqui no estúdio Connect Cop, no 14º Concred, a maior feira do cooperativismo de crédito da América Latina. Estamos aqui direto de Olinda, região metropolitana do Recife, em Pernambuco, neste evento híbrido. Milhares de pessoas aqui presencialmente e você que nos acompanha em casa, no seu trabalho, de forma virtual. Você já sabe que nos intervalos das plenárias, que aliás estão lotadas, nós temos sempre entrevistas exclusivas aqui no nosso estúdio Connect Cop. Estamos recebendo agora o Diogo Roberti, ele que é cofundador do PicPay. Diogo, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, obrigado, Luiz. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. O Diogo que fez uma palestra aqui no evento. Qual foi o tema da sua palestra e se pudesse resumir, né, qual foi a mensagem principal para o público? Então, na palestra, o objetivo foi trazer um pouco da questão do cooperativismo e tecnologia, né? São duas coisas que muitas vezes... Imagino que o cooperativismo ele tem passado por um desafio muito grande, que é quando ele bate ali com a inovação, com startups, com empresas novas que estão trazendo, né? Na verdade, o sistema tradicional financeiro, bancário, né? Mesmo os bancos tradicionais, eles têm tido esse grande desafio de como conviver com isso. Então, eu procurei trazer um pouco qual é a minha visão desses dois mundos, né? E a minha leitura que eu trouxe para todos os participantes ali foi justamente a reflexão, primeiro, de que não existe uma verdade absoluta quanto ao que a gente vê hoje, né? E quanto aos pontos que eu trouxe ali. Cada um precisa fazer uma reflexão e ter um filtro do que é verdade para mim quando eu volto para o meu bairro, quando eu volto para a minha cidade, quando eu volto para o meu estado e para o sistema de cooperativa que eu tenho. Esse é um ponto. O outro ponto que eu trouxe, que eu acho que para mim, eu acho que é o mais relevante, toda empresa de inovação, toda empresa de tecnologia, toda startup, ela tem trazido muito a questão de criação de comunidade, que é justamente para que nasceram as cooperativas, né? Então a cooperativa ela nasceu justamente para ser esse foco com um objetivo único, com uma visão única, né, financeira, de organização, como a gente atinge um objetivo e como quando nasceu o movimento na Inglaterra e quando nasceu o movimento no Brasil, foi justamente com esse objetivo. Então como a gente namora, né, com essa questão da inovação, com a tecnologia, e a gente traz para isso que eu entendo que é o elemento que não muda, né? Hoje a gente tem, quando a gente fala muito de tecnologia, a gente associa a aplicativo, a computador, a dados na nuvem, a inteligência artificial, mas são elementos, disciplinas e são ferramentas que eles vão mudando ao longo do tempo. Mas o ser humano ele não muda. O ser humano que ele quer ter respeito, que ele quer ter amor, que ele quer ter carinho, ele é o mesmo de 100, 200, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, obviamente com códigos e talvez algumas nuances diferentes, mas a base e o princípio é o mesmo. Então eu procurei trazer essa reflexão para a cooperativa, para todos os cooperados aqui, para que eles entendam, olha, você tem uma base muito poderosa e valiosa na mão. Como que você pode tirar e extrair ainda mais proveito disso que foi construído, dessa base tão sólida? Perfeito. Diogo, o que é para você inovação? É necessariamente criar algo novo, revolucionário, ou às vezes uma pequena melhoria de processo pode ser também classificado como inovação? Sem dúvida nenhuma, né? A inovação é qualquer solução ou qualquer maneira que você tem, que você se propõe a fazer diferente de outra pessoa. Então, ao limpar o piso, eu posso entender que, caramba, eu posso ter menos esforço. Às vezes a gente tem a palavra até preguiça, né? A palavra, às vezes, preguiça conota de forma ruim, mas eu acho muito importante as pessoas buscarem a forma mais preguiçosa de fazer a coisa, porque normalmente é a forma mais difícil, mas envolve você pensar como eu faço isso com menos esforço, de uma forma mais barata, ou que eu agregue mais valor e que eu tenha um proveito econômico melhor daquilo. Pode até gerar um ganho de produtividade, né? Exatamente, ele precisa estar focado em um ganho, ele precisa adicionar valor. Então pode ser na forma que eu estou limpando um chão, na forma com que eu estou fazendo um café, a inovação ela pode estar ali. Ele pode ser na forma como eu faço a abordagem, como eu faço uma captação de um lead. Então pode ser que todo mundo está captando na internet, mas pode ser que no meu prédio eu consigo fazer uma captação e fazer venda para as pessoas aqui que confiam em mim, já me conhecem no dia a dia. Então a inovação ela pode estar isso, ela ao longo do tempo ela está muito associada à tecnologia.
mas eu entendo que não. A tecnologia ela é um meio, ela é uma ferramenta, né? Ela é um meio para se chegar àquilo. Ô Diogo, eu queria entender um pouco sua visão, essa questão envolvendo tecnologia, mundos virtuais. Então, por exemplo, a gente está aqui no evento híbrido. Então tem uma parte do público presencial, uma parte do público que está online. A pandemia nos ensinou na marra a aprender a usar esse mundo virtual. E quando a gente olha para o cooperativismo financeiro, por um lado, a gente vê ainda uma expansão de agências, porque o cooperativismo considera que ter uma agência numa pequena cidade pode significar, em última análise, um acolhimento daquele cooperado que está lá, enquanto o sistema bancário como um todo está num processo inverso de fechamento de agências. E por outro lado, você tem uma juventude que hoje é tudo na palma da mão no celular, aplicativo, tecnologia, e provavelmente um jovem de 18 anos nunca vai pisar numa agência, seja ela uma agência bancária ou numa agência do cooperativismo. Como é que você enxerga esses dois mundos? Algum vai prevalecer? O híbrido é o principal? Como é que você está enxergando esse momento? Hoje a gente chama de híbrido porque a gente teve um choque e de explosão de tudo ali, né? De todo o processo, né? Então a gente chama de híbrido. Muito possivelmente, e aí é até interessante, quando a gente fazia uma conferência de Zoom ou qualquer outra ferramenta, né? Skype, qualquer que seja a ferramenta, antes, se eu fizesse uma conferência com você e eu estivesse em casa, no meu ambiente, eu ia falar o seguinte: olha, eu fiz uma conferência com o Luiz, né? Hoje, a sensação e a normalidade disso tem sido tão grande que possivelmente na minha comunicação, sem eu perceber inclusive, eu vou falar o seguinte: tive com o Luiz falando esses dias. Então a gente, ao longo do tempo, a gente vai perdendo isso. Então hoje tem o nome híbrido, é isso. E ele é bom porque ele ajuda, quando a gente organiza e coloca meio em caixas, ele ajuda para que a gente consiga descer isso para que a operação funcione bem. Então, possivelmente no evento a gente tem, quem está cuidando da operação digital, como que é a transmissão, como que a gente faz esses dois mundos juntar, como que a gente faz para que o palestrante aqui, a informação chegue para a pessoa que está em outro lugar, está nos Estados Unidos, está em outra parte do mundo que não pôde estar aqui no evento. Então, eu vejo isso. Mas ao longo do tempo a gente não vai mais falar isso de híbrido, assim como a gente não fala mais de fui até uma loja, eu fui até a Magazine Luiza e comprei em uma loja física em tal bairro, eu comprei uma geladeira. Você fala, eu fui na Magazine Luiza. Se foi o canal presencial, se foi físico, ou se foi pelo e-commerce, se foi pelo aplicativo, se foi pelo WhatsApp, isso não tem muita relevância, isso vai perdendo a relevância ao longo do tempo. Então a minha leitura que eu faço é essa: como daqui a 10 anos, o evento a gente vai estar todo mundo com óculos de realidade virtual e a gente nem vai estar falando talvez de Zoom, talvez, né? Não, você entrava numa tela e olhava as pessoas em 2D e tudo mais, então acho que vai ser um pouco essa leitura que a gente vai ter. Bacana. Diogo, me parece que transformação digital virou algo obrigatório para as empresas. Aliás, a pandemia acabou mostrando ali, a duras penas, que quem não tinha se transformado antes pagou um preço alto por isso. A minha questão é, fazer uma transformação digital, investir em tecnologia, inovação, custa caro? É muito caro ainda? Ou as empresas precisam enxergar isso como investimento? Na verdade, não tem como existir, assim, existir ainda existe, mas não será possível sobreviver uma empresa nos próximos 5 anos, eu estou falando aqui 5 anos já como longuíssimo prazo, se essa empresa ela não tiver a questão do digital associada ao processo dela. Essa empresa ela a não ser empresas muito artesanais, que esse talvez vai ser, né? Porque o mundo também vive de ciclos, né? Então a gente, tudo padronizado, eu quero uma marca que é usada lá fora, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, e agora a gente vai mais para a questão local, né? Da força do local. Mas mesmo local, ele depende muito de ter esse processo, não de transformação, ele precisa fazer com que o digital ele faça parte do dia a dia dele. Então, quem ainda não tem isso dentro do negócio dele, ele precisa trazer isso, né, e fazer, obviamente, a transformação, porque possivelmente ele vai ter um desafio, uma dificuldade muito grande não é nenhuma questão de sobrevivência, é uma questão de comunicação, né? Hoje uma pessoa manda um e-mail para mim,
e eu falo, me manda por WhatsApp. Então, assim, é uma questão de idioma. Claro. Pessoa que ela não estiver flexível, falar o seguinte, não, eu vou mandar aquela proposta, eu vou mandar aquele contrato por WhatsApp, por uma notificação do celular, ele vai ter dificuldade de fechar negócios e ao longo do tempo, possivelmente, ele vai fechar o negócio dele. Quer dizer, independentemente do custo, se é caro ou não, talvez mais caro será não fazer nada. É isso? O mais caro é, sem dúvida nenhuma, não fazer nada, né? Não fazer nada, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Eu diria até que fazer o digital e a transformação é muito mais barato para ele do que ele optar por não fazê-la, né? Ficar parado no tempo. Exatamente, porque se você está fisicamente, né? O físico, ele depende de muito tempo, né? E de muita energia. Então, se eu tenho que atender uma pessoa fisicamente numa loja, eu vou ter um slot ali de atendimento, né? Uma camada de atendimento de 10, 15, 20 minutos. Se eu concentro as minhas vendas por WhatsApp, ou eu tenho parte das vendas por WhatsApp, eu consigo atender ele, mas eu vou conseguir também atender aqui mais 10 pessoas aqui pelo WhatsApp, né? Então é uma questão econômica muito importante. Inclusive com a ajuda de uma inteligência artificial lá no WhatsApp, né? Também. Para fazer um filtro, pelo menos. Você pode programar, né? Você sabe qual é a primeira pergunta que a pessoa faz e aí você já coloca ali, né? E para a pessoa é ótimo, né? Eu tenho atendimento para mim hoje, o melhor atendimento que eu tenho tido de banco hoje é pelo WhatsApp. Então ele vem e fala, olha, qual atendimento você quer? Eu quero atendimento para a questão de um cartão. Eu vou lá, digito seu CPF, me sinto super seguro, venho atendimento, já cai no atendimento de uma pessoa já filtrada e especializada, muito mais rápido, com qualidade. Então ele faz o híbrido ali, né? Ele mistura, né? Você acha que a pandemia rompeu aquele medo que as pessoas tinham, aquela insegurança de uso de tecnologia? Acho que ela rompeu na força bruta, sem dúvida nenhuma. Foi na marra mesmo. Foi na marra, porque principalmente no início da pandemia, pelo menos eu fiquei muito tempo sem sair de casa. Então a gente aumentou muito as compras, né? E aí, por exemplo, minha esposa ela tem um pouco mais de resistência e ela queria ir no supermercado, né? Então hoje ela já faz a compra digital, né? E já recebe a caixa, então tem a segurança. Isso também forçou as empresas também a melhorarem, porque antes era, vou fazer uma compra do supermercado. Não, vai demorar 5 dias para chegar e muitas vezes, né, a organização nossa financeira dentro de casa de compra do supermercado caramba, tá faltando ovo, faltou tomate, manteiga, eu tenho que ir no supermercado e já faz a compra. Agora, você consegue, então a gente não optava por fazer a compra digital porque demorava muito o ciclo. Então, esse volume, que obviamente deu um crash, né? Deve ter chegado um monte de caixa amassada, um monte de produto não chegou com qualidade, mas esse volume e esse erro fez com que também o supermercado chegasse e falasse, caramba, a gente tem um problema aqui, tem que melhorar esse prazo, o que foi que deu aqui? Melhorasse os processos, e aí isso vai voltando para o consumidor, que é gerar mais confiança, chega mais rápido. Então, hoje eu faço uma compra hoje do supermercado, minha esposa faz uma compra do supermercado hoje e eu ajudo, eu faço a lista lá compartilhada com ela, isso é muito legal, porque tem coisas específicas, abri o carrinho de compras, aí eu vou no aplicativo, adiciono os itens e chega no dia seguinte, chega pra gente. Então isso forçou todo mundo, né? Eu acho que esticou muito o hábito de falar, cara, você não vai poder sair na rua, você vai estar tudo fechado. Inclusive troca de dinheiro, porque nesse meio tempo surgiu até o Pix, né? E hoje as pessoas trocam dinheiro virtualmente pelo celular como se fosse a coisa mais normal do mundo. Né? Exatamente. Eu acho que tirou o desafio de dinheiro de papel, né? Que é algo que eu estou acostumado, e a gente, como PicPay, a gente trabalhou isso desde 2012, que era transformar a relação das pessoas com o dinheiro e fazer com que não fosse mais necessário essa movimentação do dinheiro de papel. Porque a gente pode pensar, é dinheiro de papel, mas o ponto é qual o impacto que isso gera para o dinheiro de papel, né? Um caso que a gente refletia muito, que eu falava muito, era se eu tenho que pagar a pessoa que trabalhava em casa, eu tenho que pagar para ela com dinheiro, né, que era o pagamento, ela não tinha uma conta bancária, né, muito desbancarizado no Brasil, ainda temos, mas imagina isso em 2013, eu tinha que pegar o meu carro, 15 minutos até um caixa, 6, 7 horas da tarde, com risco maior de assalto, estacionar o carro, descer, digitar lá 2, 3 senhas, saber se o caixa era de verdade mesmo, se não era uma frente falsa, beleza, saquei o dinheiro, voltava para casa, entregava o dinheiro para ela,
Então eu levei ali na operação, gastei dinheiro, combustível, tempo, levar o dinheiro para ela, aí ela ia para casa dela, com dinheiro no transporte, que ela poderia sofrer um risco assim como eu, chegava em casa, ao chegar em casa, ela não tinha como guardar aquele dinheiro, aí ela tinha que no outro dia depositar isso em algum lugar, se fosse um volume maior. Então, olha o ciclo desse dinheiro e a perda que a gente tem de velocidade e dinamismo disso, né? Então, o dinheiro digital, né, fazer essa transferência muito fácil pelo PicPay, e hoje a gente tem pelo Pix, né, com a chave Pix e com outras formas, isso ajuda a desbloquear um valor muito grande, né? Eu lembro que um dia, quando eu fui numa favela chamada Parque União, no Rio de Janeiro, e essa favela ela fica ao lado da Avenida Brasil, e aí eu fui entrando na favela, né, rodei ali para conhecer, para entender um pouco como a gente ajudava a levar uma transformação do dinheiro, né, do PicPay, de uma transferência muito mais dinâmica para aquelas pessoas ali. E ao sair da favela, eu perguntava, tem quantas casas lotéricas aqui, né? Só tem uma casa lotérica. E aí era um sol de meio-dia mais ou menos no Rio de Janeiro, e tinha mais ou menos umas 30 e poucas, quase 40 pessoas na fila, num sol muito forte. E eu parei ali, eu perguntei, por que essas pessoas estão na fila? Elas estão para pagar o boleto da conta dela. Então, a minha reflexão ao sair dali é que, poxa, mas a pessoa pode pegar um aplicativo, pode pegar aqui o PicPay, pode escanear o código de barra e fazer um pagamento ali. A pessoa está economizando de tempo 1 hora ali da vida dela. Então, é um pouco... Não nascem pessoas mais inteligentes na área mais nobre de Recife, ou na Faria Lima, ou no Leblon, em Ipanema, do que no Morro da Babilônia, ou no Parque União. Não nascem pessoas mais inteligentes nessas regiões. A diferença está na oportunidade. Claro. Aquela pessoa ali na favela, ela tem 23 horas por dia. Se eu tenho a condição de fazer um pagamento digital, agora eu tenho 24 horas por dia para poder ter dinheiro. Então, esse impacto que tem na vida das pessoas, que obviamente não é tangível assim de uma hora para outra, mas isso ao longo do tempo, ao longo de 5, 10, 15 anos, isso tem o potencial de destravar um valor muito grande, né, para as pessoas, principalmente aquelas que precisam, né, são mais carentes. Perfeito. Diogo, para a gente concluir a entrevista, toda entrevistada aqui no estúdio Connect Copy, a gente pede para participar das nuvens de palavras, 3 palavras que definem, na sua opinião, cooperativismo financeiro. Quais são as 3 palavras que você escolheu? Vamos lá. Eu escolhi... Muito bem, agora eu perdi a minha palavra. Bem, a primeira palavra que eu escolhi foi descentralização. Boa. Que eu anotei, eu já enviei já minhas palavras, mas Boa. A primeira foi descentralização. E quando a gente pensa em cooperativa, antes de eu falar de cooperativa, os sistemas descentralizados, e hoje nós temos tecnologia para isso, né? A estrutura de blockchain, as criptomoedas são baseados nisso, né? Mas separe um pouco criptomoeda do que a infraestrutura disso. O sistema descentralizado é o que vai fazer a grande revolução nos próximos 10 anos no mundo, na sociedade, nos próximos 50 anos. E a cooperativa, ela tem essa essência descentralizada, então foi essa uma das palavras. A outra, você lembra? A outra palavra foi cooperação. A cooperativa, ela nasce com isso, ela nasce com cooperação. E esse é um elemento muito importante que ele precisa ter. E a cooperação, ela precede de estar alinhado, a gente está do mesmo lado da mesa, a gente quer o mesmo objetivo, né? Quando a gente tem uma relação, muitas vezes, de empresa tradicional, de um banco tradicional e clientes do banco, um está oferecendo um serviço, mas eles estão um pouco desalinhados, porque um está ali, cara, como que eu faturo mais? E o usuário, como que eu pago menos? Então a cooperativa, ela tem esse elemento de ter um alinhamento muito maior do que uma estrutura tradicional. E você lembra a terceira palavra? Eu lembrei a terceira palavra, que é a tecnologia, né? Boa. A tecnologia, ela é uma ferramenta fundamental para que a cooperação e para que a descentralização aconteça. Então acho que são aí 3 palavras aí bacanas aí. Muito bem, Diogo Roberti, cofundador do PicPay, que fez palestra aqui no Concred 2022. Obrigado. Diogo, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, foi um prazer para mim também. Até a próxima. Eu agradeço também a você pelo carinho da sua audiência. Continua acompanhando o nosso Concred 2022. A gente volta a qualquer momento com mais uma entrevista direto aqui de Olinda, na região metropolitana do Recife. Até já!